Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as imunidades parlamentares. Vocês provavelmente já ouviram falar delas, muito provavelmente, no jornal, quando tem um escândalo de corrupção, a gente sempre ouve falar delas. As imunidades parlamentares são prerrogativas que os parlamentares têm, que os deputados e os senadores têm, de agir com certas modificações na aplicação da lei a eles, seja materialmente, em alguns casos, seja processualmente, ok? Olha só, eu vou primeiro ler com vocês o artigo e aí depois a gente volta para explicar elas com calma, tá bom? Vocês já ouviram, por exemplo, falar que parlamentares, deputados e senadores, sempre são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma imunidade parlamentar. Isso é uma prerrogativa que ele tem em razão do seu cargo. Essas imunidades, gente, estão no artigo 53 da Constituição. Olha só. O artigo 53, originalmente era esse, e ele passou por uma alteração em 2001, pela emenda 35. E aí tem a redação atual da seguinte forma. Os deputados e senadores, artigo 53 caput. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A gente chama isso de imunidade material e eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela hoje. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Não poderão ser presos, salvo, exceto, em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Resolva se a prisão será mantida ou não. Vou explicar isso também. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, exatamente, nós vamos chegar ao senador na cueca, Adriano, nós vamos chegar ainda hoje. Mas ele não foi preso, ele estava sendo processado, é diferente. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. A gente vai ver isso também. O Congresso Nacional, olha só, o Congresso Nacional pode impedir que um deputado seja processado durante o mandato, tá bom? Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º, ainda no processo. Deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiam ou deles receberam informações. Aí nós temos no finalzinho, né, algumas imunidades que não nos interessam tanto, mas eu vou ler. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da respectiva casa. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados e senadores subsistirão, ou seja, permanecerão, durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, no caso, né, de atos praticados fora do recinto do Congresso e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Ok? Ainda a imunidade ela continua lá no artigo 55. Perderá o mandato o deputado senador
que aí nós conhecemos a figura do inciso 2, muito conhecida, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Nesse caso, é a própria casa que decide, a chamada quebra de decoro. Já ouviram falar também na televisão, né? Ah, fulano de tal sendo processado no Conselho de Ética por quebra do decoro. Ok, é um exemplo típico do artigo 55, inciso 2. E o inciso 6º também nos interessa. Perderá o mandato o deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Gente, mas de tudo isso, o que mais nos interessa é o parágrafo 2º. Porque olha só, a gente está querendo saber o processo, né? Então tá, o processo aqui vai gerar, no final das contas, a perda do mandato. Só que o parágrafo 2º diz o seguinte, de 2013. Nos casos do inciso 1, 2 e 6, que é esse, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou Senado, né, pela respectiva casa, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou partido político, assegurada ampla defesa. Ou seja, tem que ter condenação, mas a casa tem que decidir. Então, a gente vai ver como é que funciona isso, tá? Eu só li, para vocês terem ideia, de novo, mais geral, sendo uma visão mais ampla da imunidade. Bora agora analisar ela de forma específica, tá? Bem, as imunidades, gente, primeiro grande observação, as imunidades, elas não são privilégios. Embora a gente tenha essa consideração, né? A proposta da Constituição não é que as imunidades sejam privilégios. E, segundo ponto, elas não são da pessoa do deputado, da pessoa do senador. Elas são prerrogativas funcionais. O que é que significa isso? Significa que elas estão associadas ao exercício da função parlamentar. Isso, do cargo. A ideia é que é o seguinte, quando nós elegemos um deputado ou senador, nós investimos ele de uma responsabilidade, de uma atribuição, de munus. Você investiu ele de uma honraria para ele agir em seu nome. E essa responsabilidade, esse encargo que ele recebe é tão importante que ele não deve ser atribulado, ele não deve ser constrangido durante o exercício desta função. Por isso, ele tem certas imunidades para evitar esse constrangimento. Para evitar, de novo, que haja um tipo de embaraço ao exercício da função que ele recebeu de nós, população. Ou seja, as imunidades são garantias para o adequado exercício do mandato parlamentar. São proteções que o cargo, que a função de parlamentar recebe, são prerrogativas que são dadas a ele para que ele exerça suas atribuições. Assim, né, com essas imunidades, os congressistas poderiam exercer adequadamente as funções recebidas da Constituição e da população, né? Bem, essas imunidades, como vocês podem ter percebido da leitura, elas se dividem em dois grupos. Nós temos as chamadas imunidades parlamentares materiais, que é civil e penal, que a gente leu lá no caput. Parlamentar não pode ser processado nem no plano civil, nem no plano penal por suas palavras, opiniões ou votos. Imunidades materiais. E existem as imunidades processuais. O processo no qual figura um parlamentar, ele tem regrinhas diferentes. Seja em relação à prisão, que nós vimos, seja em relação ao processo mesmo, ok? Seja em relação ao processo. Quem vai processar, quem vai julgar, como vai ser executado isso, ok? São as imunidades processuais, ou até para evitar repetição, eu vou chamar elas de imunidades formais, em relação à prisão ou em relação ao processo. Tá bom? Claro até aqui? Bora começar com as chamadas imunidades materiais, que é a inviolabilidade lá do artigo 53 caput. O artigo 53 caput diz o seguinte, bora lá, voltar, que eu de tudo, vamos ler um por um.
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões, palavras e votos. Que é quase a mesma redação original, olha só. A redação original dizia: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Gente, o que significa isso, que é chamada inviolabilidade? Bem, para que um parlamentar consiga exercer suas atribuições, ele tem que agir de forma a se manifestar, opinar, criticar. A Constituição diz, olha, tem liberdade de expressão em geral? Tem liberdade de expressão em geral. Só que o parlamentar, especificamente, ele tem uma proteção extra. Quando aquilo está relacionado à sua função, ele não vai sofrer qualquer constrangimento. Nem no plano penal, ele não pode ser condenado criminalmente por injúria, calúnia, difamação, desacato. Segundo, nem no plano civil, ele não pode ser processado por danos morais, ele não pode ser processado por qualquer ofensa que ele cometa. Isso no plano civil, né? De novo, quando ele está exercendo seu mandato, ok? Então, o parlamentar não pode ser processado civil ou criminalmente em razão de suas opiniões, manifestações ou votos. A inviolabilidade alcança qualquer um desses assuntos, tá bom? Opiniões, até para ser mais literal, mais fiel à Constituição, opiniões, palavras ou votos, tá? Então, ele não pode ser processado e punido por essas situações. Gente, essa imunidade, essa inviolabilidade se limita ao âmbito do Congresso Nacional? Resposta: não. Não. Não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional. Isso é bastante pacífico. Alcança o parlamentar onde quer que ele se encontre. Aí vem a palavrinha importante. Desde que relacionado à sua função. Ok? Desde relacionado à sua função. Bem, eu vou trazer uns precedentes aqui do Supremo para a gente chegar a um caso muito conhecido, o famoso caso Jair Bolsonaro, Maria do Rosário. Lembram deste caso? Este é um caso bastante conhecido que envolve a bendita inviolabilidade, tá? Agora começar do começo, né? Isso, eu vou chegar aí, Adrine. Inquérito, ação penal privada, queixa-crime oferecida contra deputado federal e jornalista. Nossa preocupação aqui é só o deputado federal, tá? A gente não se interessa com a questão da jornalista. Bem, pertence às ofensas praticadas pelo primeiro querelado é que está sendo acusado nessa ação penal privada, e publicadas pela segunda, pela jornalista. As afirmações ofensivas feitas pelo querelante foram feitas no exercício do mandato parlamentar. Por ter o querelado se manifestado na condição de deputado federal e de presidente da Câmara. Atenção, não sendo possível desvincular aquelas afirmações do exercício da ampla liberdade de expressão. Ok? Típica da atividade parlamentar. Então, não há o que se discutir em relação a isso. Aí, o artigo 53 da Constituição dispõe que os deputados são isentos de enquadramento penal por suas opiniões, palavras, votos, tem unidade material no exercício da função parlamentar. Em relação a jornalista, eu vou até excluir isso, porque aí já passa para jornalista, não nos interessa. Mas só em relação a jornalista. Em relação a jornalista, não existe o ânimo de difamar ou injuriar. Ela não quer isso, ela quer divulgar. Não sendo possível desvincular a citada publicação da jornalista do exercício da liberdade de expressão própria da atividade de comunicação. Não ocorrência dos crimes imputados pelo querelante, ok? Só tirar isso, porque senão vocês vão misturar as duas informações. Tá? Esse é um julgado de 2007, tá? Então tem um pouquinho mais de tempo. Ok? Primeira situação. Gente, aí
nós já tínhamos um precedente anterior dizendo esta imunidade não é absoluta. A imunidade prevista no artigo 53 caput não é absoluta. Julgado do ministro Joaquim Barbosa. Mas está concordando. Que loucura. A imunidade material prevista no artigo 53 caput não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a conduta, olha só, possa ter alguma relação com o exercício parlamentar. Embora a atividade jornalística exercida pelo querelado, ou seja, o acusado, não seja incompatível com a atividade política, então tinha um caso de um parlamentar que era deputado e jornalista. Então, isso não é impossível. Há indícios suficientemente robustos de que as declarações que ele fez exorbitaram o limite da simples opinião e foram por ele proferidas na condição de jornalista. Ou seja, ele não opinou ali como parlamentar, ele não estava exercendo seu mandato, ele estava agindo como um jornalista. Então, neste caso, ele não tem a imunidade material prevista. E aí chegamos ao caso Jair Bolsonaro, Maria do Rosário. Está aqui o inquérito. Aqui é só o recebimento, tá bom? Aqui não é o julgamento, aqui é só a decisão de recebimento da denúncia. O parlamentar é acusado de incitação ao crime de estupro ao afirmar que não estupraria uma deputada federal porque ela não merece. Esse é o caso que ele afirma clássico lá no seu gabinete. O emprego do vocábulo merece, no sentido do contexto presente do caso de júdice, teve por fim conferir a este gravíssimo delito, que é o estupro, o atributo de um prêmio, de um favor, uma benesse à mulher, revelando uma interpretação de que o homem estaria em posição de avaliar qual mulher poderia ou mereceria ser estuprada. Em caso, a entrevista concedida ao veículo de imprensa não atrai a imunidade parlamentar. Por quê? Porquanto as manifestações se revelam estranhas, se revelam fora do exercício do mandato legislativo, ao afirmar que não estupraria o deputado federal porque ela não merece. O fato de parlamentar estar em seu gabinete no momento que concedeu a entrevista é fato meramente acidental, então não importa muito o lugar, já que não foi ali que se tornaram públicas as ofensas, mas sim através da imprensa e da internet. Recebo a denúncia pela prática em tese de incitação ao crime, recebo parcialmente a queixa-crime contra o delito de injúria, rejeito em relação ao crime de calúnia. Ok? Então, o que é que nós temos na jurisprudência suprema? Esta imunidade, ela existe, ela tem uma ampla e tem uma importante aplicação, porém ela não é absoluta. É necessário que as alegações, que as opiniões sejam dadas no exercício é com relação, tá? Mantendo relação com a atividade legislativa, ok? Atividade parlamentar, melhor dizendo, atividade parlamentar. Bem, esse inquérito, se eu não estou enganado, não foi julgado ainda não, eu nem olhei mais se ele já foi julgado. Posso dar uma olhada no intervalo para ver para vocês, mas eu tenho a impressão que ainda não foi concluído o julgamento dele, tá? Mas eu vou olhar depois. Gente, primeiro grupo, né? Imunidades ou a inviolabilidade material. E as imunidades formais relativas à prisão? Essa aqui, a gente vai deixar o foro privilegiado, que é o parágrafo 1º, para a próxima aula, amanhã. As imunidades formais em relação à prisão. Olha o que diz o artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, a expedição do diploma ocorre um pouquinho antes da posse, tá? Ela ocorre no final do ano, a posse ocorre no início do ano. Então, existe uma diferença de uns 2 meses, mais ou menos. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Não poderão ser presos. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa para que
pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Gente, bora lá. Vocês já estudaram prisões em penal? Se não deram processo penal ainda, né? A turma me disse que vocês não viram ainda o processo penal. Mas vocês já sabem quais são os tipos de prisão que cabe? Bem, primeira coisa, né? Existe as prisões cautelares, que são as processuais que ocorrem durante o processo, e existe a prisão definitiva, né? Que é em razão da sentença transitada em julgado. Ok? Alguém sabe aí quais são as prisões cautelares? Não? É breve aula, breve mesmo, porque eu não sei muito de processo penal e penal, não. Sei só o básico. Gente, as prisões cautelares são 3, tá? Isso, perfeito, Adriane. Preventiva, nós temos a prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária. Das 3, só as que nos interessam são 2, a preventiva e a flagrante. Então, olha só, o que é o flagrante? Flagrante é a situação em que você constata, no momento atual, presente, a ocorrência de um certo delito. Está ocorrendo naquele momento um fato típico. Ok? Aí nós temos a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela não vai poder continuar assim, ela vai ter que ser transformada em alguma coisa. Que pode ser a prisão preventiva ou pode ser uma medida diferente da prisão. A gente vai ver também. Então, pode ser prisão ou pode ser uma medida diferente de prisão, restrição, enfim, alguma restrição do tipo de direito e tal. Ok. O que a Constituição diz? A gente fala das prisões cautelares. Primeiro, regra geral. Regra geral. A Constituição prevê que não cabe a decretação de prisão cautelar de parlamentar. A regra é essa. A Constituição prevê que não cabe. Bora lá para as exceções, então. Primeira grande exceção, a exceção constitucional expressa, né? A prisão em flagrante por crime inafiançável. Ok? Tá. Segunda pergunta. Vocês sabem o que é um crime inafiançável? Não é exemplo. Vocês sabem o que é? Você sabe o que é fiança? Vocês também não sabem, né? Gente, a fiança tem a fiança civil e tem a fiança penal. O que é a fiança penal? Vocês sempre gostam de penal, né? Penal é uma disciplina amada pelos alunos. O que é a fiança? Ideias? Nenhuma ideia? Aqui eu, de novo, não vou discorrer sobre a fiança, que é só para a gente entender isso. A fiança é o valor que o acusado paga para ressarcimento pelo dano causado pelo crime. Então, a regra é que os crimes sejam afiançáveis, né? O crime gera um dano, e aí ele vai ser preso, e aí ele paga a fiança como uma garantia de eventual ressarcimento do dano causado pelo delito. Bem, os crimes mais graves, eles são inafiançáveis, ou seja, o réu, o acusado, se for o caso, ele não pode pagar e sair. A fiança é isso, você paga e sai. O crime inafiançável é aquele que o juiz vai avaliar se você pode sair. Senão, você fica preso. Tá? Ok. Então, esses são crimes mais graves. Eu realmente não lembro de certeza de exemplos de crimes inafiançáveis. Eu acho, não tenho certeza, que o tráfico de drogas ele é inafiançável. Eu acho, não tenho certeza não. Eu acho que é inafiançável. Sim, olha lá, Adrien, vai me induzir a erro, mas eu acho que é. Então, tá. Imagina que um deputado federal foi pego participando de um esquema de tráfico de drogas. Foi pego com 5 quilos de cocaína. Olha só. Não, é usuário. Não, se ele usar isso aí, vai morrer. E foi pego com 5 quilos de cocaína. Tá? Flagrante. Foi pego no momento atual. E foi pego em razão de um crime inafiançável. Ok? Vai ser preso? Pode. Pode ser preso? Pode. Pode ser preso. Só que caso ocorra essa prisão, gente, os autos serão remetidos em
24 horas, retidos, vou colocar aqui, em 24 horas ao Congresso Nacional para que a casa dele, se for um deputado, Câmara, se for um senador, Senado, para que a casa dele decida se relaxa ou não a prisão. Ok? Isso, o racismo eu lembro, tortura também. Perfeito. Ok? Então, essa é a exceção. Bem, aí vem a pergunta. Mas dá para converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva? Primeiro, dá para converter ela em outras coisas, mas a minha pergunta é, eu posso decretar a prisão preventiva desse parlamentar? Professor, não é a mesma coisa? Não, gente, a prisão preventiva é o seguinte, a prisão em flagrante é por causa do momento atual do cometimento do crime. Uma outra situação é a preventiva. A preventiva normalmente é uma prisão decretada em razão de algum tipo de problema, de algum tipo de dano que esse réu solto pode causar. Então, exemplo, o réu está ameaçando testemunha, o réu está desaparecendo com provas, o réu está... pode ser o caso, desaparecendo com provas, por aí vai. O réu está ameaçando evadir-se do país, né? Fugir do país. Então, existe alguma situação, independente do flagrante, que faz com que haja necessidade de prisão deste réu ou deste acusado, deste investigado, né? Pode transformar em prisão preventiva? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais interessante. É a do crime permanente. Você já ouviu essa expressão, crime permanente? Alguém sabe o que é um crime permanente? Ninguém sabe o que é um crime permanente, gente? Olha só, quando você tem o estudo dos crimes, existem crimes que vão ser crimes de execução instantânea. Ou seja, você consuma o ato num único momento. O crime é consumado em um certo momento. Então, por exemplo, roubo. Você vai lá, ameaça de violência, ou grave ameaça. Ou você pratica violência ou grave ameaça em relação à vítima e toma a propriedade dela. Então, aquele é o momento da consumação do crime. Agora, o sequestro. A pessoa foi colocada no porta-malas e foi levada e passou 30 dias em cativeiro. Em qual momento se consumou o crime? Durante todo esse período, que é chamado crime permanente. Olha só, a execução dele, ela se prolata no tempo. Ela vai demorar, ela vai durar um certo tempo, ela vai se prolongar por vários dias, ou por várias horas, enfim. Ok? Exemplo, participação em uma organização criminosa. Imagina que o deputado, o senador, isso é raro, isso não acontece, mas imagina que, hipoteticamente, um deputado ou senador ele se envolve com uma organização criminosa, hipoteticamente falando. Esse deputado ou senador, ele consumou em um certo momento? Não, ele está consumando. Se ele ainda participa ativamente dessa organização, ele está consumando este ato. E aí, gente, será que eu posso decretar prisão preventiva dele nesse caso? Ou não posso? Bem, como está dando nosso tempo desse primeiro momento de aula, a gente vai fazer uma pausa, você pensa aí, reflete sobre esses assuntos, e em 10 minutos a gente volta, tá bom? Em 10 minutinhos a gente volta para continuar a nossa discussão.